E agora vamos ver como é o passo a passo na produção de mudas nativas no bioma cerrado, da expedição ao transporte. Acompanhe. Olá, meu nome é Alexander Rezende e nós vamos tratar na aula de hoje sobre a expedição de mudas de espécies florestais nativas para o campo ou a venda das mudas para o seu destino final. Bom, o conteúdo da unidade, dessa aula que a gente vai abordar, vai falar um pouquinho sobre a ficha de expedição e os principais encaminhamentos das mudas para o plantio. Vamos falar um pouco sobre a seleção dessas mudas, como as mudas precisam ser, e o acondicionamento e transporte, e em seguida resumiremos a unidade. Bom, depois de um processo produtivo de mudas, em geral é extremamente variável em relação à espécie, em relação ao bioma que você está trabalhando, em relação à época do ano, mas em geral entre 3 e 8 meses, boa parte das espécies que se produzem num viveiro já estão aptas para serem encaminhadas para o campo. E isso é bastante variável, além das questões relacionadas às espécies, o período do ano que você planta é também significativo em relação à velocidade de crescimento dessas plantas, em relação à velocidade com que elas ficam prontas para serem encaminhadas para o campo. Bom, depois de um processo no viveiro, é sempre necessário o que nós chamamos de momento de rustificação ou tempo de rustificação dessas mudas. O que é isso? Em geral, as condições de viveiro são extremamente favoráveis ao desenvolvimento da planta. A planta tem literalmente sombra e água fresca todo o tempo. No campo, durante o plantio, muitas vezes, por mais que você pense em plantar no período certo, no período de maior precipitação, a planta vai encontrar uma situação de maior exposição ao sol, nem sempre ela tem água no momento certo, então você precisa colocar essas mudas a pleno sol por um período, reduzir um pouco a intensidade de irrigação com o objetivo de prepará-la para o que ela vai encontrar quando for plantada definitivamente no campo. O nome disso, técnico, o que se chama, é a etapa de rustificação. Isso pode variar a partir de 15, 20, 30 dias, ou se prolongar por um período maior de tempo, mas é um local que as mudas já estão praticamente aptas para plantio, sendo, então, esperados que o comprador possa aparecer para levar as mudas embora. Bom, e aí entra uma outra questão bastante importante, que é a ficha de expedição de mudas. O que é isso? E na maior parte dos casos, o viveirista acaba sendo um grande consultor, ele acaba sendo um grande fornecedor, muito mais do que o fornecedor de mudas, simplesmente. Ele é a pessoa com que o comprador vai conversar para a escolha das espécies, para a indicação de áreas de plantio e umas recomendações de espaçamento, adubação, ou seja, o viveirista acaba sendo também aquele técnico que vai ajudar o cliente dele para que essas mudinhas que foram enviadas para campo tenham sucesso e consigam sobreviver bem. Então é importante que o viveirista tenha alguns cuidados e envie algumas informações junto com as mudas, de forma que esse sucesso possa ser estabelecido e o cliente possa retornar considerando que a muda e o atendimento foi adequado. Bom, nessa imagem a gente tem 4 pontos marcados, são 4 situações em que foi bem abordado numa aula anterior do Dr. Gustavo, em que fala a necessidade de se escolher as mudas corretas a depender da posição da paisagem que você encontra. Quando a gente trabalha aqui na situação 1, por exemplo, a gente percebe que é um relevo praticamente plano nessa condição, em que provavelmente você vai ter algum impedimento de drenagem nessa situação, o que pode acarretar na indicação de um grupo de espécies adaptadas a esses ambientes, como o professor falou nas aulas dele, em geral com aerênquimas ou outras estruturas que permitam a planta se estabelecer bem. Quando você olha aqui na situação 2, você percebe uma área em que você não tem muita regeneração natural, mas é uma área mecanizável, de relativamente de fácil acesso, que você provavelmente não tem impedimento de drenagem, mas tem a facilidade de transporte das mudas para poder você trabalhar.
E aí, as estratégias de espécies de um ponto, desse ponto 1 para o ponto 2, né, ou a recomendação das espécies em cada ponto, acaba sendo extremamente diferente. Quando você pensa aqui no ponto 3, que é bem mais elevado, já não é uma área que seja passível de mecanização, você não tem problemas de impedimento de drenagem, mas você já encontra alguma regeneração natural. Então, as recomendações que o viveirista pode passar para o agricultor, né, ou para o comprador das mudas, é que a intensidade de plantio, né, o espaçamento utilizado, as espécies utilizadas e até mesmo a adubação podem ser bastante diferentes nessas 3 situações. E quando você parte para uma situação como a 4, né, que você já percebe uma abundância de floresta no entorno, a necessidade de plantio e espaçamento também pode ser uma indicação bastante diferente das outras áreas, considerando que a área tem um potencial de regeneração natural bastante elevado. Bom, transformando um pouquinho isso em alguns resultados de pesquisa, o que a gente tem nesse gráfico é o crescimento da altura de algumas plantas, né? Nós trouxemos aqui 6 plantas com nome vulgar aqui apresentados, em que a gente fez o plantio de indivíduos dessas plantas em diferentes condições da paisagem. Nós plantamos na baixada, que é essa coluna, essa primeira coluna, nós plantamos no terço inferior da encosta e nós plantamos no terço médio e no terço superior da encosta. E essas barras representam o crescimento da planta em centímetros por mês. É perfeitamente perceptível que algumas plantas, como o maricá, por exemplo, aparentemente não tem grandes diferenças independente da posição de plantio que você tem com essas plantas. Ou seja, ela se desenvolve muito bem, independente de onde você planta. Por outro lado, algumas espécies aqui, como a aleluia, né, que é a Senna multijuga, já apresentam uma diferenciação enorme. Ela se desenvolve muito mais na baixada, que é essa coluna maior, aqui, essa primeira coluna, do que nas outras posições da paisagem. Ou seja, que esse gráfico mostra para a gente que essas informações, o viveirista ou o técnico que vai orientar o plantio, ele nem sempre tem disponível. Mas se o viveirista tem, ele já acaba sendo um grande multiplicador dessa informação para que o comprador dessas mudas possa obter maior sucesso no plantio e, mais uma vez, conseguir fidelizar o cliente, né, para novas compras futuras e, mais importante, recomendar para outras pessoas. E aqui temos um exemplo bem simples do que seria uma ficha de expedição de mudas, né, que é você colocar algumas informações básicas que vão ajudar nessa orientação para a pessoa que vai plantar. É você falar de onde a muda ocorre, em que posição da paisagem ela vai se dar melhor, né, ou você espera que ela se desenvolva melhor, que condição de solo ela está mais apta, se é uma espécie que precisa de uma fertilidade de solo mais elevada ou precisa de uma adubação mais elevada, ou se não, uma espécie bem adaptada a ambientes bem degradados, se a densidade de plantio na composição que vai ser plantado, ela precisa ser uma espécie rara, que não vão ter poucos indivíduos por hectare, ou uma espécie abundante, em que você vai ter uma alta densidade por hectare, e algumas outras observações que se achar pertinente. Essas informações têm sido, pela experiência que a gente tem, né, tem acompanhado em vários projetos que a gente atua, fundamentais para diferenciar de um reflorestamento com ou sem sucesso. Muitas vezes se atribui um problema na qualidade da muda, enquanto, na verdade, o erro foi na escolha das espécies para o local certo. Então, se o viveirista já sai na frente indicando isso, com certeza as mudas dele saem na frente em relação à maior parte dos viveiros que têm produzido muda no país hoje. Bom, vamos falar um pouco agora da seleção de mudas para plantio. Em várias aulas foi comentado aqui a falta de protocolos específicos para se determinar o que é uma muda de qualidade quando se pensa em espécies florestais nativas. Isso é muito bem delineado para várias espécies comerciais, fruteiras comerciais, madeireiras comerciais, mas ainda é pouco utilizado ou pouco existente. E o que existe, muitas vezes, não está protocolado pelo governo, mas está na academia, está em publicações de institutos de pesquisa, nem sempre isso está centralizado no único local. Mas, em geral, existem algumas dicas que podemos passar aqui para vocês, que vão reforçar se
uma muda está com boa ou má qualidade, se ela está no ponto ideal de ser plantada ou se não está no ponto ainda para ser plantada. Em geral, o aspecto visual ele é importante, mas ele não é definitivo. Muitas vezes a pessoa olha a muda, vê as folhas, estão lindas, né, muito bem, mas esquece de olhar uma das coisas mais importantes de uma muda bem formada, que é o sistema radicular. Então, é extremamente necessário que no processo de expedição de mudas, você avalie o sistema radicular, avalie se não existe raízes com algum tipo de problema, avalie se existe uma proporção coerente entre raiz e parte aérea, né? Quanto mais balanceado for isso, maior o potencial de desenvolvimento e qualidade dessa muda ao fim. Se observe a altura do lote de mudas, né? Quanto mais padronizado, por questões estéticas, por questões visuais, por questões de planejamento de quem vai plantar, facilita muito, né, que o lote esteja homogêneo também à altura, que esteja já com a sua haste bem firme, ou seja, que as mudas já estejam rustificadas. Isso são características que, sem dúvida, facilitam muito. Visualmente falando, né, você pega mudas como essas aqui, que você observa nessa imagem, e você percebe que ela tem um visual bonito. A muda está com uma boa aparência, está sem grandes problemas visuais, né? Em geral, é uma muda passível de recomendação para plantio. Por outro lado, você já vê essas imagens aqui, você vê uma série de características de praga associadas a essas mudas, né? O enovelamento de raiz, ou ainda algumas características de doenças, que o recomendável é que você nem venda essas mudas, que você descarte essas mudas, porque o prejuízo para a imagem do seu negócio pode ser muito mais alto do que o lucro que você obteria com a venda desse material. Né? Lembrando que uma muda boa tem um potencial enorme de se formar uma boa floresta. Uma muda ruim já começa com um grande problema. Os custos de implantação e manutenção do reflorestamento são muito elevados. Se a muda já não vai para o campo com qualidade, o problema certamente vai se expressar em algum momento. Bom, um pouco antes de falar do encaminhamento das mudas para plantio, eu queria falar de outro aspecto também, que é o aspecto altura de muda. Né? A altura das mudas para o campo, ela muitas vezes é interpretada como um parâmetro de qualidade de mudas, mas nem sempre é. Né? Aqueles vários outros que eu mostrei são parâmetros mais fortes do que especificamente a altura. Mas alguns órgãos ambientais preconizam a altura mínima de plantio para algumas espécies, o que de alguma forma implica em algum desbalanço naquelas características que a gente conversou. E é óbvio que a depender da função da muda que a gente vai colocar, por exemplo, a arborização urbana, as mudas realmente precisam ser um pouco mais altas do que de um reflorestamento para recuperação de mata ciliar, por exemplo. Isso porque em áreas urbanas a gente tem muita gente passando em beira de estrada, o vento de carros, né? A muda está um pouco mais frágil. Quanto menor ela tiver numa condição como essa, mais sujeita a essas ações predatórias, digamos assim, ela vai estar. Então, ter mudas mais altas nesses casos é sempre interessante. Né? Por outro lado, para plantio em mata ciliar, você ter mudas muito altas vai te trazer uma série de problemas. Né? A muda vai estar mais sujeita a quebra com vento, o transporte é complicado. Você trabalhar com mudas de tamanhos aí a partir de 30, 40 centímetros, em geral, são tamanhos ideais para esse tipo de situação. E entrando agora no slide, tudo pensando no encaminhamento das mudas para o plantio, né? Principalmente o acondicionamento dessas mudas para o plantio, tudo depende muito da embalagem do recipiente que você pensou no seu planejamento de produção do viveiro, desde o início. Se você está trabalhando com sacos plásticos, você vai simplesmente contratar um caminhão, ou se você já tem um caminhão de entrega coberto normalmente, né? Vai acondicionar essas mudas e vai fazer a entrega. Se você trabalha com recipientes retornáveis, por exemplo, tubete, né, que é um exemplo que nós vamos dar aqui nesse slide, você precisa tomar uma decisão. Uma das decisões que você pode tomar é incluir no preço da muda o preço do tubete e despachar suas mudas com tubete tubo. É uma possibilidade. Outra situação é você não despachar o tubete, né,
e fazer uma coisa que a gente chama de rocambole. O que é isso? Né? É exatamente o que o nome sugere, né, naquele doce famoso, mas é você juntar uma série de mudas em torno de um saco plástico, vou mostrar aqui no próximo slide, em que você faz embalagens com essas mudas e permite o transporte até o local definitivo do plantio. Vantagens e desvantagens desse método. Muita gente não gosta de comprar muda em tubete, porque às vezes a programação de plantio ela é um pouco lenta. E quando a muda vai em rocambole, o cara se obriga a plantar num período de tempo mais curto, e aí ele prefere trazer ou pagar pelo tubete inteiro, ou entrar em acordo com o proprietário e retornar esse tubete no segundo momento. Devolver o tubete acaba sendo nem sempre economicamente viável, a não ser que esse seja um cliente que sempre está comprando muda com você, em que ele vai levar, né, e num próximo carregamento ele vem e devolve o material. Em geral, o preço do tubete no mercado está em torno aí de 25 centavos, de 290 centímetros cúbicos, e é o preço adicional que normalmente se cobra às mudas para que a pessoa leve o tubete em definitivo. Bom, pensando em transporte e carregamento, tem uma série de cuidados que ajudam nesse processo, né? É bom reforçar que é um processo delicado. A gente está trabalhando com material vivo que fica acondicionado num recipiente relativamente flexível ou sujeito aos solavancos de um caminhão, por exemplo, né? O que pode tirar a muda do sistema radicular ou destorroar a muda, né? Que é o termo que a gente usa. Então, são mudas sujeitas a pegar sol forte no caminho, ou vento forte pode desfolhar as mudas ou queimar as mudas. Então, algumas dicas sempre passam por tentarmos escolher os momentos, digamos, mais amenos de temperatura do dia para carregar e fazer o transporte dessas mudas, sempre em caminhão lonado, ou transporte lonado, ou um transporte fechado como um caminhão-baú, para que a gente evite o acesso do vento às mudas, que vai gerar com certeza uma desfolha e uma injúria nas folhas, né? E o processo do carregamento em si tem diversas formas e diversas adaptações. Hoje em dia existe também empresas especializadas que vão se aprimorando, né, e começam a montar um sistema de carregamento, como esse apresentado nessa foto mais acima, aqui à esquerda, em que você tem uma condição de várias bandejas, né, ao longo do caminhão, em que você aproveita toda a carroceria em diferentes andares e consegue um transporte bastante adequado para as mudas, que depois é passado uma lona e isso pode ir para longas distâncias. É claro que se a distância for muito curta e não envolver grande velocidade, você não precisa ter um cuidado muito elevado, né? Você pode relaxar um pouco com esse cuidado de transporte, mas ainda assim não pode abandonar esse cuidado. Outra questão importante é que sempre que você carrega, é ideal que você faça uma irrigação nessas mudas em seguida. Por que isso? Porque ajuda a amenizar um pouco o trauma, né, ou o estresse que as mudas vão ter ao longo da viagem até o momento definitivo no campo. Os cuidados em relação à venda dessas mudas, muitas vezes cabe na ficha de expedição você recomendar para a pessoa que está adquirindo as mudas, né, que prepare antes de levar as mudas para a área definitiva de plantio, um viveiro de espera ou uma área de espera para que ele possa receber essas mudas, que ele tenha água em abundância para continuar mantendo a qualidade das mudas, mesmo depois que sai do seu viveiro. Então, às vezes, uma conversa ajuda a esclarecer bastante o comprador dessas mudas, né? Bom, essa unidade, então, o que a gente queria passar para vocês é que o viveirista acaba sendo um importante orientador do processo de plantio, do processo de endereçamento, de encaminhamento dessas mudas para serem plantadas definitivamente no campo, né? E elaborar e mandar junto com as mudas, além da identificação das espécies, que é fundamental, né? Toda a documentação que se é necessária e que foi apresentada nas aulas anteriores, também uma ficha de expedição que indique ou dê dicas para o comprador das mudas de onde elas devem ser plantadas. A gente sempre tem que pensar que não é porque a gente tem uma demanda de compra urgente que a gente vai abrir mão da qualidade num produto final. Se você se preocupa com o seu produto, né, você precisa vender mudas sem novelamento de raiz, sem problemas de doença,
já rustificadas, ou seja, mudas de qualidade, porque é isso que vai fazer a propaganda do seu trabalho, a propaganda do seu viveiro. Se você faz isso bem, as pessoas compram isso e acham que o material é de qualidade, certamente a propaganda boca a boca ainda é uma das melhores e a recomendação do seu viveiro tende a fazer com que o seu negócio prospere. E outro cuidado que às vezes o viveirista despreza um pouco, ele tem um tremendo cuidado em cuidar das mudas, mas na hora do transporte ele não contrata uma empresa adequada ou o transporte da muda é feito de forma não satisfatória, não atendendo a esses preceitos colocados aqui, e a muda chega nas condições de plantio em péssimas condições, não pelo processo produtivo dele, mas pelo processo de transporte. E aí, do mesmo jeito, ele acaba sendo corresponsável pela chegada dessas mudas lá, e isso gera um grande problema também de imagem para o viveiro dele. Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.